Irmãos, a gente já está caminhando para o final da nossa série, a Igreja Mais do que Parece Ser. Eu disse que nós vamos até o segundo domingo aproveitar, estender um pouquinho mais essa série. Então nós vamos até o segundo domingo de agosto. Agosto é mês da juventude e a gente já tem aí já uma programação bem bacana. Vai ter uma trilha, né, para os jovens, uma trilha suave, né, porque para mim tem que ser suave, senão eu não aguento também. Mas eu não tô pior que vocês não, viu? Da última trilha que eu fiz, o pessoal achou que eu não ia, teve gente que ficou para trás e eu cheguei, né, gente mais magra que eu. Então você vê que tem que ter fé, gente, tem que ter fé também. Então a gente vai ter uma trilha. E, irmão, se você quiser ir, fala comigo, porque não precisa ser jovem, né? Jovem até 100 anos, pode ir, vamos junto. E então, mês de agosto, mês da juventude, a programação especial, toda conduzida por eles. A gente vai receber os convidados aqui, bênção do Senhor, mas a gente vai até o segundo. Então, esse domingo, domingo que vem, o outro ainda nessa série, Igreja Mais do que Parece Ser. Eu convido você hoje a abrir sua Bíblia comigo, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 1. Você vai ter aí Efésios, Colossenses, Filipenses, aí tem Tessalonicenses. Primeira Tessalonicenses, vamos ler do 1 até o 10. Amém, queridos? Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. A vocês, graça e paz da parte de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre damos graças a Deus por todos vocês, mencionando-os em nossas orações. Lembramos continuamente diante de nosso Deus e Pai o que vocês têm demonstrado, o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos amados de Deus, que Ele os escolheu, porque o nosso Evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder no Espírito Santo e em plena convicção. Vocês sabem como procedemos entre vocês em seu favor. De fato, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, pois apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com a alegria que vem do Espírito Santo. Assim tornaram-se modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia, porque partindo de vocês, propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Acaia. Não somente isso, mas também por toda parte tornou-se conhecida a fé que vocês têm em Deus. O resultado é que não temos necessidade de dizer mais nada sobre isso, pois eles mesmos relatam de que maneira vocês nos receberam e como se voltaram para Deus, deixando os ídolos, a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro, e esperar do céu seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira que há de vir. Amém. Hoje eu divido com você o tema 3 pilares de uma igreja impactante. Quando a gente pensa em igreja, tenho dito isso aqui, o que vem à nossa mente, o que diante de tudo que a gente ouve acerca da igreja, diante de tudo que a gente vê acerca das igrejas, a gente às vezes pode se pegar pensando, mas o que de fato faz uma igreja ser diferente? O que de fato faz essa igreja causar um impacto onde ela está?
O que de fato faz a igreja tocar o coração das pessoas? E aí, olhando para esse texto, nessa semana, indo e voltando, lendo a carta aos Tessalonicenses, e se você quer um desafio para você, leia Tessalonicenses nessa semana, leia 1ª e 2ª Tessalonicenses, é uma carta curtinha, mas é uma carta escrita para uma igreja, e a gente vai se inserindo em como será que essa carta nos afeta a gente como pessoa, porque nós somos a igreja do Senhor. Você é a igreja, eu sou a igreja, e a gente se ajunta em Igreja Batista em Sabaúna e a gente pode ler e pensar como que isso afeta as nossas vidas. Você que manja de construção mais do que eu, você sabe que os pilares, as colunas, elas são fundamentais. Não dá para você construir algo sólido se não tiver uma boa fundação e as colunas que dão sustentação. Então, quando eu falo sobre os 3 pilares de uma igreja impactante, eu olho para esse texto e eu vejo Paulo dizendo de virtudes fundamentais que têm de estar em mim, em você, em nós, Igreja Batista em Sabaúna, para nós continuar sendo uma igreja impactante, mas impactante para o bem, para que as pessoas olhem para nós e digam, aquela igreja ali é uma igreja que de fato a gente vê Jesus. Aquela igreja é uma igreja que de fato tem de alguma forma marcado Sabaúna, marcado positivamente. Então, quando a gente olha para esses 3 pilares, é nisso que eu penso. Eu penso em fazer parte e ser essa igreja que deixa uma marca. Que se amanhã, como diz aquela história, aquela frase que todo mundo diz, se amanhã a nossa igreja fosse arrebatada, o que será que as pessoas aqui da nossa vizinhança diriam? Poxa, que bom que foram. Ou será que as pessoas nem notariam a nossa falta? Ou será que as pessoas iam dizer assim, poxa, ali tinha um povo que estava buscando a Deus, era um povo que estava pronto a nos ajudar, estava pronto a ter uma mensagem. Tinha aquela pessoa lá que me ouvia quando eu precisava, que orava por mim, que se preocupava comigo. Então, o que Paulo está dizendo aqui, queridos, ele está dizendo desses 3 pilares que o texto vai dizer, que é fé, amor e esperança. A igreja de Jesus, ela tem que ser marcada por uma fé sólida. A igreja de Jesus, ela tem que ser marcada pelo amor. E a igreja de Jesus, ela tem que ser marcada por uma esperança, porque nós temos essa esperança. Então eu olho para esse texto e Paulo falando dessa igreja, que era uma igreja que estava situada num local de muita atividade comercial, e Paulo tinha uma estratégia, ele ia para a sinagoga, e ele passou 3 semanas nessa comunidade, explicando, falando da palavra de Deus, e as pessoas foram se rendendo a Jesus. E aí ele está aqui já no início da sua carta, tecendo, os irmãos leram e acompanharam comigo, como ele é agradecido a Deus por essa comunidade de Tessalônica. Vale dizer, irmãos, que quem está escrevendo essa carta são homens de Deus, Paulo, Silvano, que é Silas, e Timóteo, servos do Senhor Jesus, são pastores, gente de Deus, pastores aqui que não estão sugando a igreja, gente que está se doando pela igreja, pastores que não estão gananciosos, mas que estão correndo às vezes risco de perderem a própria vida por amar a igreja do Senhor. Então são homens de Deus que estão escrevendo para uma igreja local, para uma igreja de uma região. E aí eles estão dizendo, olha, nós sempre damos graças a Deus por vocês, mencionando-os em nossas orações. Ele diz aqui no verso 3, lembramos continuamente. Essa é uma igreja que não dá para esquecer. É a igreja que quando os pastores aqui, os líderes, Paulo, Silvano, que estão escrevendo essa carta, Timóteo, quando eles fecham os seus olhos, eles se lembram,
Olha aquela igreja, vamos orar por aquela igreja. Ali tem uma igreja que está trabalhando, ali tem uma igreja que Deus tem abençoado, ali tem uma igreja que Deus chamou. Então é uma igreja inesquecível, porque é uma igreja que tem tocado o coração do pastor, dos pastores. Lembramos continuamente diante de nosso Deus e Pai do que vocês têm demonstrado. Uma igreja que tem o que mostrar. Uma igreja que tem o que oferecer. Então ela se mostra, e aí Paulo lembra disso em suas orações, juntamente ali com os seus cooperadores. Nós nos lembramos diante de Deus e nós agradecemos por ver o que Deus tem feito em vocês e através de vocês. E aí ele fala desses 3 pilares, porque há uma demonstração. Ela não apenas tem, eles não apenas têm fé, eles não apenas têm amor, eles não apenas têm esperança, eles não apenas têm para si, eles têm e demonstram isso a ponto das pessoas verem, e isso chamar a atenção, e isso tocar o coração de outros líderes, e eles falarem assim, não consigo me esquecer dessas notícias. E a primeiro pilar, queridos, de uma igreja impactante é uma fé operante. Se uma igreja quer causar impacto, se eu e você queremos deixar uma marca, nós precisamos ter uma fé operante. Lembramos, o versículo 3, a parte A diz assim: lembramos continuamente diante do nosso Deus e Pai o que vocês têm demonstrado, o trabalho que resulta da fé. As versões Almeida vai dizer a operosidade da sua fé. Porque a fé, queridos, a gente pode ter uma tendência a achar que a fé é algo místico apenas. É algo que está no campo espiritual. E a fé no espiritual é bênção, mas a fé que é gerada em nossos corações e que vem para o chão da vida, ela tem impacto no mundo espiritual. Então Paulo está dizendo aqui, junto com seus colegas, nós nos lembramos continuamente o que vocês têm demonstrado, o que? O trabalho que resulta da fé. Uma igreja que tem fé é uma igreja que trabalha. Uma igreja que tem fé é uma igreja que arregaça as mangas. É uma igreja que não apenas fica no discurso. É uma igreja que pega aquilo que crê e trabalha para que aquilo que crê toque no coração das pessoas. É uma igreja que não guarda apenas para si a sua fé. Uma igreja que quer demonstrar isso, e isso através do quê? Do trabalho. É a fé que sai do campo sai do papel, sabe? Sai do projeto, começa em ação. É por isso que Tiago vai dizer que a fé sem obras é morta. Eu tenho fé que essas cadeiras no final do culto podem ser ajuntadas. Eu acho que todo mundo tem fé, principalmente a neta. Mas a ação somos nós que temos que fazer. Pegar as cadeiras, empilhar e deixar como nós fazemos domingo após domingo. Então, Paulo está dizendo que essa igreja, eles têm demonstrado uma fé operante, é uma fé que sai do campo espiritual, que é gerada em nós, porque nós temos fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se você diz assim, não, eu tenho fé em Jesus, a maneira que você evidencia isso é tirando essa fé do coração e da mente e trabalhando, pondo em ação, fazendo a fé entrar em operação. Isso nós fazemos. A igreja que quer deixar um impacto precisa trabalhar. O único lugar onde o sucesso vem antes do trabalho é no dicionário. Você vai guardar essa frase que eu já tenho dito várias vezes aqui. Então, é uma fé, o trabalho que resulta da fé. É a fé que leva a trabalhar e é o trabalho que é despertado por conta de ter fé. Fé e trabalho andam juntos, irmãos. Em alguns momentos a gente nem precisa trabalhar.
porque desde a antiguidade não se viu nem se ouviu de um Deus como o nosso Deus, o seu Deus, que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Mas há muitos momentos que a igreja, muitos, que a igreja precisa pôr a sua fé em operação, trabalhar. Nós precisamos trabalhar. O meu pai cantava um hino assim, nem sei se é do cantor cristão, o Armando vai me lembrar aqui se for ou não. Se ele lembrar também, o Doriva que é bom de cantor cristão também, ou era do Luiz de Carvalho, era mais ou menos assim: vamos trabalhar juntos, pelejar no Senhor. É mais ou menos assim, eu não lembro. Se eu lembrar, mando no grupo da gente lá. Vou achar, você sabe que eu corro atrás e mando lá o hino. Trabalha. Se Deus trabalha, irmãos, a gente também trabalha naquilo que Ele manda. Há momentos que a nossa fé é uma fé para descansar, mas há muitos momentos aqui nessa igreja sendo gerada, causando um impacto onde ela estava, porque o trabalho que resulta da fé, a fé que sai do papel e que começa a andar em prática. O segundo pilar é o amor dedicado. O segundo pilar é amor dedicado. Uma igreja que quer deixar a sua marca, o seu impacto, ela tem na sua estrutura, na sua fundação, a fé operante, mas ela tem também um amor dedicado, que é o que diz a parte B, o esforço motivado pelo amor. As outras versões vão dizer dedicação, abnegação, é aquela disposição em fazer pelo outro, porque a gente também recebeu do nosso Senhor Jesus, e nós fomos tão tocados por isso, a gente se reconhece tão imerecedor, a gente olha para a vida de Jesus, as ações que Ele teve enquanto andou no chão desta terra, quanto encontrou com pessoas, e como Ele amou as pessoas, e esse amor Ele começa a sair da gente, amor que é reconhecido, é amor que é demonstrado, irmãos, você sabe disso. E aqui Paulo está dizendo do esforço movido pelo amor. Então, esta igreja não apenas trabalha, tem essa ação de sair para fazer, mas essa igreja, ela se esforça, percebe? Porque às vezes a gente pode ter o start de ir trabalhar. Amanhã, você que vai trabalhar, vai ter a ação de levantar da cama cedinho. Desculpa, já bater aquela depressão aí. Mas a gente tem que falar a verdade, né, irmãos? No púlpito. E aí, você tem ali a disposição de trabalhar, mas durante o dia, irmãos, fala sério, tem hora que tem um esforço para a gente ali se manter. Assim, é a igreja do Senhor, a gente tem que ter esse esforço. Mas eu não amo, eu não vou fazer. Queridos, não espere. Sentimento é algo que a gente tem, vem e volta, e muitas vezes ele não vem. Mas aqui Paulo está dizendo dessa dedicação, desse esforço. Se a gente quiser causar impacto, já disse isso, se você tivesse dado errado na vida, irmão, ninguém ia te procurar. Se você falar assim, não, ninguém está me procurando, porque as pessoas só vão procurar quem tem luz para oferecer, irmãos. E dá trabalho, às vezes você está ali na sua casa e aquela hora de descanso que você vai ter, alguém que chama no WhatsApp, quer desabafar um problema, você fala, nossa, queria tanto ver essa série aqui agora. É alguém que liga e precisa de um socorro. É alguém que fala assim, você está cansado, eu posso conversar com você. É alguém que fala assim, liga, você, poxa, eu estou passando necessidade, você não tem algum mantimento aí para me ajudar? É alguém que chega e desabafa, estou passando por um problema no casamento. Isso vai requerer um esforço de amor, queridos. O esforço motivado pelo amor. Porque às vezes a gente acha que o esforço vem da gente.
Mas quando a gente ama, de alguma forma, isso desperta em nós o desejo de, peraí, eu vou fazer um pouquinho mais. A abnegação, a dedicação. Abnegar-se é deixar, eu dar um passo para trás das minhas necessidades e colocar o outro como prioridade. Mas isso vai exigir um esforço. É um amor que é dedicado. É dedicado. É constante. É preocupado. É ir um pouco além. É aquela pessoa que manda um WhatsApp e você responde. E que ela conta um problema para você e fala, ora por mim. Olha, eu vou fazer uma entrevista amanhã. E aí você, poxa, vamos orar sim. Mas você se abnega, porque você vai deitar 11 horas da noite e você lembra, fulano fez a entrevista hoje. Aí o esforço a mais é você, 11 horas da noite. Estou dando um exemplo, quase não acontece isso. E aí você mandar uma mensagem. Como foi a entrevista? É um passo adiante, queridos. É um amor dedicado. Ah, estou cansado 11 horas da noite. Se você vai lembrar no dia seguinte, lembra. Porque o amor exige dedicação. Então Paulo diz assim, olha, nós nos lembramos. É uma igreja inesquecível porque ela tem uma fé operante, mas ela tem um amor dedicado. Dedicado inclusive por esses líderes, para com esses líderes. Pois ele vai dizer, ó, vocês se tornaram imitadores nossos. Eles veem naquelas pessoas dignas de serem copiadas, porque aquelas pessoas estão evidenciando Jesus para elas. O amor dedicado. Terceiro e último, é uma esperança firme. Uma esperança firme. Então Paulo fala do trabalho que resulta da fé, a fé que leva a trabalhar, o amor dedicado, que é esse esforço, né? Se a gente ama, há essa vontade de se esforçar, e a esperança firme, que ele vai dizer, e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui é firmeza. Talvez na sua versão esteja escrito aí paciência. Queridos, aqui exige esperança firme, por quê? Porque toda a igreja, lembrando, quando a gente medita nessa série, irmãos, a gente tenta olhar para nós como pessoas e traz isso para a realidade da nossa comunidade, da nossa igreja. Na nossa igreja batista em Sabaúna, porque a gente tem que olhar para nós, tenho dito isso. E nós que estamos aqui, talvez fique um pouco maçante, mas para aqueles também que vão se achegar, já vão entendendo o que é isso. E quando Paulo diz aqui uma esperança firme, ele está querendo dizer dessa paciência, dessa perseverança, porque a gente vai enfrentar reveses terríveis. Se a gente quer ser impactante, se a gente quer deixar alguma marca positiva onde nós estamos, ou nas pessoas que nos cercam, nós vamos ter retaliações, nós vamos ter gente querendo nos ver pelas costas, nós vamos ter pessoas querendo ver a gente se dando mal, porque há uma luta acontecendo para que as pessoas não sejam libertas. E quando a gente, quanto igreja, se movimenta ou pessoalmente para ser essa pessoa relevante, que marcou, que tocou o coração. Gente, quando você toca o coração de alguém, você já deve ter tido essa experiência. Fala sério. Às vezes é uma coisa tão simples e a pessoa fica extremamente grata. Mas em alguns momentos, se a gente não tiver essa esperança em Jesus, quando as coisas saírem do eixo, quando nós vemos que a vida está difícil, a gente desanima. Por isso que a esperança é uma esperança firme, é uma esperança, é uma paciência mesmo. Porque a nossa tendência
de repente é começar a trabalhar. A nossa tendência, de repente, começamos a trabalhar e estamos nos esforçando em amor para demonstrar esse Jesus às pessoas. Mas aí as pessoas são duras de coração, e a gente perde a esperança. Por isso que são os 3 pilares. A esperança precisa ser firme. Não dá para a gente falar assim, fulano não tem mais jeito. Não dá para a gente falar assim, esse daí não volta mais. Não dá para a gente falar assim, esse daí está entregue aos ídolos. Esse daí não vai enxergar o Senhor Jesus. Porque Paulo está dizendo aqui que essa igreja, essas pessoas foram se achegando a Jesus. E vai dizendo aqui no verso 8, porque partindo de vocês, propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Acaia. Não somente isso, mas também por toda parte tornou-se conhecida a fé que vocês têm em Deus. Fé, amor e esperança firme. Marcas de uma igreja, de um povo, de alguém que impacta, que marca pessoas. Então, a fé, o amor e a esperança, que parecem assim sentimentos, né? Parecem assim, essa pessoa tem muita fé. Parece uma virtude. E de fato é. Essa pessoa é uma pessoa que ama, que se entrega. Essa pessoa é uma pessoa esperançosa. Parece que são sentimentos, mas que nos levam à ação. A fé leva a trabalhar. O amor nos leva a nos esforçar, e a esperança nos mantém perseverantes. Esperança é para perseverar, irmãos. Ninguém tem esperança para desanimar. Eu desanimei, agora vou ficar esperando as coisas acontecerem. Não. A esperança, dizem, né, é a última que morre. Enquanto Jesus não voltar, Jesus que está vivo, a esperança não pode morrer, porque a gente sabe em quem tem crido, e nós sabemos que Ele é poderoso. Mantenha sua fé firme, mantenha o seu amor dedicado, mantenha a sua fé operante, o seu amor dedicado e a sua esperança em Jesus firme. Que o Senhor nos abençoe a termos os nossos pilares aqui muito bem fundamentados nesse nosso Deus que nos chamou para sermos uma igreja que é mais do que a aparência. Nós queremos, queridos, e eu tenho compartilhado, e eu sei que você também em seu coração quer isso. A gente quer mais do que parecer ser uma igreja. A gente quer ser uma igreja que deixa uma marca nas pessoas. E eu creio que aos pouquinhos nós vamos conseguindo. Quero orar com você. Pai querido, é sempre bom, Senhor, eu tenho refletido nisso, Senhor, como é bom a gente pensar nesse mistério tão grande, Senhor, que é ser igreja do Senhor, a gente se reunir e poder ter esse privilégio de sermos chamados povo do Senhor, que significa que nós temos um dono e que esse dono é o dono de todas as coisas que nos escolheu. Obrigado, Senhor. Como é bom, Senhor, pertencer à tua igreja. Senhor, tem muitas pessoas que não entenderam isso ainda. Tem muitas pessoas que não entenderam o que é andar com Jesus. Tem muitas pessoas, Pai, que têm informações acerca do Senhor, mas não têm a formação de Jesus no coração. Tem muitas pessoas, Pai, que ainda estão voltadas para ídolos, imagens, Senhor, apego a tantas coisas, dinheiro, poder. O nosso coração é essa fábrica de ídolos, Senhor. Mas, Senhor, o Senhor nos chamou para termos a nossa fé sólida em Ti. E nós, quanto igreja aqui, essa igreja local, e em nossos corações, na nossa individualidade, Senhor, nós queremos
deixar uma marca positiva onde nós estamos, onde nós estivermos, Senhor. Então, ajuda-nos a pôr a nossa fé em ação, Senhor. Nessa semana ainda, nas situações que enfrentamos, ajuda-nos a pôr a nossa fé em operação. Ajuda o teu povo, ajuda a gente aqui, Senhor, a nos dedicar em amor, mesmo quando estivermos cansados. Que o Senhor seja o nosso renovo, Pai, porque as pessoas precisam ser amadas. Nós também precisamos, Senhor. Nós carecemos também disso, mas nos use. E, Senhor, renova a nossa esperança, que muitas vezes é oscilante diante das dificuldades da vida, diante das dificuldades dos corações que estão próximos a nós, diante das dificuldades da espera em ver o Senhor, trazendo pessoas, queridos que nós oramos e intercedemos, famílias, nós queremos que eles te conheçam também, e às vezes a esperança vai minguando, Senhor. Nos ajude, em nome de Jesus. Senhor, faz isso nessa igreja, Pai, faz isso em nossos corações, faz isso na vida dos queridos que nos acompanham online hoje, para que as pessoas possam ouvir desta igreja, que é uma igreja que a fé é conhecida para a honra e glória única e exclusivamente do teu nome. Nós nos consagramos ao Senhor mais uma vez, no nome bendito de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Amém, queridos.